Você já parou diante de algo simples, uma imagem, um objeto, uma cor, e sentiu que algo dentro de você se moveu? Mesmo sem entender por quê, hoje você será convidado a fazer algo aparentemente banal: escolher uma cadeira. Mais atenção, não pense demais. Não analise, não busque o mais bonito ou confortável. Apenas observe, sinta e escolha, porque essa cadeira não é apenas um móvel. Ela é um espelho, um símbolo silencioso do que você carrega por dentro, muitas vezes sem saber. Carl Jung, o pai da psicologia profunda, dizia que os símbolos têm o poder de revelar o que a consciência ainda não consegue nomear. Ele acreditava que todas as nossas escolhas, até as mais triviais, são guiadas por forças invisíveis, arquétipos, feridas, desejos, máscaras e medos. E talvez, só talvez, a cadeira que te atrai pode contar uma parte da sua história. Não a que você conta para os outros, mas a que vive quieta dentro de você. Então pare por um instante, respire e sinta qual dessas cadeiras chama você. À primeira vista, essa cadeira pode passar despercebida. Ela não chama a atenção com cores vibrantes. Não tenta te seduzir com almofadas macias ou curvas ousadas. Ela é simples, quase silenciosa, e talvez por isso mesmo exerce um magnetismo sutil, como quem convida ao silêncio sem dizer uma palavra. Se essa cadeira chamou você, talvez seja porque lá no fundo você está cansado, cansado do excesso, cansado do barulho do mundo, cansado das exigências de ser sempre mais produtivo, mais interessante, mais presente, mais forte. Talvez o que você deseja, sem saber como dizer, é um espaço onde não precise provar nada, apenas existir, respirar, sentir um pouco de paz. Carl Jung dizia que quando buscamos o simples é porque há um tumulto dentro de nós tentando encontrar ordem. A busca pela clareza externa, muitas vezes, revela um caos emocional não resolvido, dores que não foram acolhidas, histórias que não tiveram espaço para serem contadas. Essa cadeira representa o arquétipo do ermitão, o que se afasta do mundo não por desprezo, mas por necessidade de reencontro, o que prefere a companhia do silêncio à superficialidade do barulho. O contemplador é sensível, observador, atento aos pequenos sinais, mas também carrega uma ferida, a da solidão. É possível que, em algum ponto da sua vida, você aprendeu que mostrar demais podia custar caro. Talvez tenha crescido em um ambiente onde sentimentos eram abafados, onde o caos era constante e você precisou se esconder dentro de si para sobreviver. Você sobreviveu. Criou uma vida contida, segura, previsível, mas o preço disso, às vezes, é uma certa distância do próprio coração. Essa cadeira pode ser um santuário ou uma prisão. Você talvez diga que prefere relações calmas, ambientes silenciosos, dias tranquilos. Mas será que essa preferência vem da paz ou do medo? Medo de se abrir, medo de sentir demais, medo de ser invadido, decepcionado, engolido pelas emoções alheias. A busca por estabilidade pode ser legítima, mas como dizia Jung, aquilo que você evita governa sua vida por trás das cortinas. Talvez você tenha feito da sobriedade uma armadura. Talvez o silêncio que um dia te salvou hoje esteja te mantendo longe da vida que você merece viver. Mas há beleza nesse arquétipo, porque o ermitão também é o guardião da sabedoria interior. É ele quem vê o que os outros não veem, quem sente o que os outros ignoram, quem enxerga o essencial porque aprendeu a olhar para dentro. A pergunta que essa cadeira te faz não é: você quer paz? Mas sim, você está disposto a arriscar sentir de novo? Não precisa abrir mão da sua simplicidade, mas talvez seja a hora de permitir que ela não seja apenas defesa, mas escolha consciente. A cadeira que você escolheu é um pedido de descanso, mas também um convite sutil. Volte para si. Mas não se feche. Permita que, vez ou outra, alguém te encontre lá dentro. Essa cadeira tem algo de atemporal. É como se carregasse histórias. Ao olhar para ela, você quase pode sentir o cheiro de madeira antiga, ouvir o ranger suave do tempo passando por suas juntas. Ela não é extravagante, nem tenta parecer moderna, mas impõe respeito, transmite confiança. É sólida, bem feita,
com linhas que resistem às modas passageiras. E se ela te atraiu, é provável que em você viva um guardião. Alguém que precisa de estrutura, de ordem, de códigos claros que digam o que pode e o que não pode ser quebrado. Você busca significado nas coisas duráveis, naquilo que foi construído com propósito, nas tradições que carregam memória e pertencimento. Mas essa escolha também revela algo mais profundo. Um desejo de segurança existencial, de um mundo compreensível, estável, onde cada peça tem seu lugar, inclusive você. Carl Jung falava do arquétipo do tradicionalista, ou guardião, como aquele que zela pela continuidade daquilo que tem valor. Ele protege o legado, da família, da cultura, das ideias que resistem ao tempo. Mas muitas vezes, esse zelo nasce de uma ferida, o medo do colapso. Talvez você tenha vivido experiências em que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Talvez sua infância tenha sido marcada por regras rígidas, mas pouca escuta emocional. Ou, ao contrário, talvez tenha crescido em meio ao caos. E hoje, você precisa de marcos sólidos para não se perder. Você acredita que a beleza está na harmonia, que princípios guiam a vida, que há coisas que simplesmente não devem ser quebradas. Mas cuidado, a estrutura que te protege pode, sem que você perceba, virar prisão. Você pode ter aprendido a manter as aparências, a esconder a dor sob uma fala polida, a nunca demonstrar fraqueza, porque em algum lugar dentro de você existe a ideia de que perder o controle é perigoso. Essa cadeira fala de alguém que se sente responsável pelos outros, pela família, pelo ambiente, pela ordem, e carrega esse peso como uma armadura. Mas quem cuida de você? Você consegue se permitir falhar, se confundir ou simplesmente não saber? O guardião é nobre, mas sua sombra é a rigidez, a necessidade de que tudo faça sentido, de que cada emoção se encaixe numa lógica. E o problema disso é que a vida raramente é lógica. Às vezes a alma não quer regras, quer colo, quer caos criativo. Quer sentir sem saber o porquê. A cadeira clássica é o símbolo do que te sustenta, mas também do que pode te limitar. Jung dizia que o processo de individuação exige que confrontemos nossas estruturas internas, especialmente as que construímos para sobreviver, mas que já não nos servem para viver plenamente. Então, olhe de novo para essa cadeira. Ela diz: você precisa de propósito. Mas também pergunta: esse propósito é seu ou herdado? Você pode continuar honrando o passado, mas está autorizado a criar algo novo, algo seu, algo vivo. A estrutura não precisa ser uma prisão. Ela pode ser uma ponte entre o que te formou e o que te transforma. Essa cadeira não é apenas uma cadeira. Ela é um sinal de status silencioso, um convite ao conforto, um abrigo com elegância. Ela não te chama com alarde, mas com presença. Você a vê, e algo dentro de você sussurra: ali eu posso finalmente descansar. Se essa foi sua escolha, talvez você esteja carregando um cansaço que nem sabia nomear. Não é só físico, é emocional, existencial, psíquico. Talvez sua alma esteja exausta de sustentar o mundo para todos ao redor, enquanto por dentro você clama por um espaço onde possa ser cuidado. Carl Jung associava esse tipo de escolha ao arquétipo do soberano, ou do pai interior. Não aquele que domina, mas aquele que precisa manter tudo em pé para que a estrutura não desmorone. Você pode ser aquela pessoa que todos buscam em momentos difíceis. Conselheira, pilar, exemplo de força. Mas quem te vê de verdade? Quem sabe o quanto custa parecer tão bem? O soberano ferido muitas vezes nasce da dor da invisibilidade, de uma infância onde você teve que amadurecer cedo, onde ser forte não era uma escolha, era uma condição de sobrevivência, onde suas necessidades emocionais talvez não tenham tido espaço. Então você aprendeu a calar, a conter, a provar seu valor por desempenho. Essa cadeira acolhe, mas também representa uma tentativa de controle. Um território seguro onde você pode sentar e por fim dizer: aqui, eu sou importante. Mas existe uma linha tênue entre descanso e isolamento. Você pode ter criado esse trono não só para ser visto, mas para manter distância. Porque no fundo a intimidade te assusta, não porque você não a deseja, mas porque ela exige vulnerabilidade. E ser vulnerável para quem sempre precisou ser forte é aterrorizante. Por trás do desejo de conforto,
Pode haver uma alma que lutou demais para ser aceita, que aprendeu a usar competência como armadura, elegância como proteção, autossuficiência como defesa. Mas essa busca por controle pode estar te afastando da experiência mais humana que existe. Ser amado mesmo quando você não está no controle. Jung dizia que o verdadeiro poder não está em ser invulnerável, mas em aceitar a própria fragilidade com dignidade. E talvez esse seja o seu próximo passo. Sentar-se nessa cadeira e não precisar provar nada. Nem força, nem valor, nem importância. Apenas permitir-se ser imperfeito, humano, real. Porque o trono mais legítimo não é o que impõe respeito. É o que acolhe a alma cansada com verdade e compaixão. Você pode ser forte, mas também pode chorar. Pode liderar, mas também pode ser guiado. Pode proteger, mas também pode se permitir ser protegido. Essa cadeira diz, eu mereço. Mas talvez o que seu coração mais queira ouvir é, você já é suficiente. Mesmo quando está apenas sentado, mesmo quando não está fazendo nada. Essa cadeira não se esconde. Ela é cor, forma, textura. Ela fala antes mesmo de ser tocada, diz, olhe para mim, eu existo. Eu não vim ao mundo para me apagar. Se essa cadeira te atraiu, há dentro de você uma alma que não suporta a monotonia, que recusa o cinza, que não aceita viver pela metade. Talvez porque já tenha tentado, e adoeceu por isso. Jung chamava esse arquétipo de puera aeternus, o eterno jovem ou a criança interior viva. Não no sentido de imaturidade, mas de espontaneidade essencial. É a parte de você que não se conforma, que quer viver com alma, com cor, com verdade. Mas essa energia, muitas vezes, vem de um caminho ferido. Talvez em algum momento da sua história, você tenha sido considerado demais. Demasiado sensível, demasiado intenso, demasiado diferente. Talvez te pediram silêncio quando você queria dançar. Te pediram ordem quando sua alma queria criar. Te pediram normalidade quando você nasceu para ser único e você tentou caber, se encaixar, fingir, mas não deu. Porque quando uma alma é chamada a ser inteira, qualquer forma de camuflagem vira dor. Essa cadeira representa sua essência criadora, inquieta, intuitiva, mas também pode ser um escudo emocional. Porque às vezes, o brilho externo serve para esconder um vazio interno. Você pode rir alto para não chorar. Pode se vestir com intensidade para não mostrar suas feridas. Pode falar bonito, para que ninguém perceba que, por dentro, há uma parte sua que ainda se sente fora de lugar. Jung dizia que a autenticidade é um ato radical, porque exige que você não apenas se mostre, mas que sustente a exposição. A cadeira expressiva é sua alma dizendo, eu existo, e não vou mais me esconder. Mas ela também pergunta, sua liberdade é um ato de amor ou de sobrevivência? Você está criando porque ama criar? Ou porque, se parar, talvez não saiba o que fazer com o silêncio que virá? Essa cadeira é luz, mas toda luz projeta sombra. E a sua talvez seja a solidão de quem não é facilmente compreendido, de quem sente demais, de quem ama com intensidade, mas teme não ser acolhido com a mesma profundidade. Mas há beleza nisso, porque você carrega a centelha do artista, do visionário, da alma que transforma a dor em poesia. E isso não é fraqueza, é poder. O mundo precisa do seu brilho, mas você também precisa de espaços onde possa ser amado mesmo nos seus dias apagados. Essa cadeira não é só estilo, é declaração de identidade. Mas a pergunta que fica é, você está pronto para ser visto? Mesmo quando não está tentando se mostrar? Talvez seja a hora de deixar que o que te faz único não seja apenas proteção, mas um caminho de reconexão com a sua alma mais verdadeira. Essa cadeira não é confortável. Ela não te acolhe com estofado macio, nem tenta parecer amigável. Ela é firme, rígida, minimalista, feita de madeira, metal, ângulos retos e silêncio, mas ainda assim, ela chama. Como um farol para aqueles que aprenderam a confiar apenas naquilo que não vacila. Se essa cadeira te atraiu, talvez você seja uma dessas pessoas, daquelas que suportaram o que outros não suportariam, que levantaram sozinhas, que engoliram o choro, que aprenderam a amar em silêncio, porque amar em voz alta parecia perigoso demais. Carl Jung diria que essa escolha revela o arquétipo do guerreiro, ou em sua face mais ferida, o solitário com armadura.
Você se protegeu. Não por fraqueza, mas porque aprendeu cedo demais que o mundo pode ferir, e ferir fundo. Talvez você tenha crescido num ambiente onde confiar era um risco, onde baixar a guarda significava abrir espaço para a dor, onde chorar era um luxo que você não podia se permitir. E então, você se fortaleceu, criou limites, criou uma casca, criou uma lógica. Se ninguém entra, ninguém me machuca. Mas isso tem um custo. E essa cadeira fala disso também. Ela diz, eu aguento. Mas não diz, eu descanso. Ela diz, eu me basto. Mas não pergunta, você sente falta de alguém? A armadura te salvou. Mas será que hoje ela não está te mantendo longe da vida que você gostaria de viver? Você pode até dizer que não precisa de muito, que prefere as coisas simples. Mas talvez por trás disso exista uma alma que um dia desistiu de esperar demais. Porque esperar é perigoso. Esperar afeto. Esperar presença, esperar cuidado. Você aprendeu a viver sem depender de ninguém. E isso fez de você alguém forte. Mas às vezes também alguém trancado. Jung dizia que a verdadeira força está em aceitar a própria vulnerabilidade. É preciso coragem para lutar. Mas é preciso ainda mais coragem para confiar. Essa cadeira é um símbolo da sua resistência. Mas ela também pergunta, você está disposto a abrir a porta mesmo que só um pouco? Você pode manter seus limites, mas talvez esteja na hora de deixar que alguém veja quem está por trás da muralha. Porque por mais que você aguente tudo sozinho, você não precisa. Você pode ser guerreiro e ainda assim sentir. Pode ser forte e ainda assim precisar de colo. Pode carregar cicatrizes e ainda assim permitir amor. Essa cadeira diz, eu sobrevivi. Mas talvez, agora o seu chamado mais profundo seja outro. Estou pronto para viver. Agora, talvez você esteja se perguntando, por que algo tão simples como uma cadeira mexeu tanto comigo? Porque não foi só você que escolheu. A cadeira também te escolheu. Ela falou com uma parte sua, que raramente tem voz, com aquilo que você reprime para funcionar no dia a dia, com a sua alma, que silenciosa ainda carrega histórias, feridas, desejos e símbolos, esperando ser escutados. Carl Jung dizia que o inconsciente se comunica por imagens, e toda imagem simbólica que nos atrai ou incomoda está apontando para algo que vive dentro de nós. Sua escolha foi uma pista, um sussurro do que está por trás da máscara que você veste, do papel que você desempenha, da vida que você construiu, mas que talvez não represente tudo o que você é. Talvez você tenha escolhido a cadeira simples porque está exausto de excesso. Talvez tenha se sentido em casa na cadeira clássica, porque seu mundo interno anseia por ordem. Ou talvez tenha desejado o conforto do trono, porque há muito tempo você se sente invisível. Talvez tenha vibrado com a cadeira colorida, porque sua alma precisa gritar o que a boca não diz. Ou quem sabe escolheu a cadeira rígida, porque aprendeu a se proteger para não quebrar de novo. Todas são válidas, todas são dignas, todas falam a verdade. Uma das suas verdades. Você não está errado por buscar paz, nem fraco por querer ser visto, nem imaturo por desejar liberdade, nem frio por querer limites, nem carente por desejar conforto. Você está apenas humano. E reconhecer isso já é o começo da cura. A cadeira que você escolheu talvez diga onde você está agora, mas não onde você precisa permanecer, porque você não é um arquétipo fixo. Você é um processo em movimento. Você é o contemplador, mas também é capaz de amar intensamente. É o guardião, mas pode se permitir errar. É o soberano, mas pode se despir do controle. É o criador, mas não precisa brilhar o tempo todo. É o guerreiro, mas pode sim chorar. A escolha da sua cadeira não te define. Ela te revela. E isso já é um começo. Um ponto de partida para um mergulho mais profundo em si mesmo. Então, antes de ir embora, pergunte-se com sinceridade: a vida que eu tenho vivido está de acordo com o que a minha alma realmente precisa? Se a resposta for não sei, respire, olhe para dentro e ouça. Sua alma já está falando, talvez pela primeira vez em muito tempo. E às vezes tudo começa com uma simples pergunta: por que escolhi essa cadeira?